Fala, xerife, beleza? Xerife, sou o Clécio Fernandes, estou aqui para falar com vocês hoje aí sobre a Lei 12.786, uma lei prevista no edital da Polícia Penal 2024, beleza? Essa lei está juntamente com a Lei de Execução Penal no edital, então eu acredito sim que vem uma questão dessa lei, uma ou duas questões na nossa prova, beleza? É uma lei tranquila, boa para você revisar e entender algumas partes, também é boa para ser cobrada em prova, porque tem alguns detalhes que você precisa entender para poder chegar muito bem na sua prova. Então, desde já peço para você se inscrever, dar o like nesse vídeo e vamos para cima. A gente busca a sua aprovação, beleza? Questão aí, vamos começar com aquecimento, algumas questões sobre essa lei e em diante teremos uma dificuldade maior, porém vamos liquidar qualquer situação de dúvida sobre essa lei, beleza? Questão número 1. Qual é o princípio estabelecido pelo artigo 1º da Lei 12.786? O artigo 1º vai falar para a gente que não haverá infração nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regimental. Xerife, lembre-se do Código Penal. O Código Penal, no seu artigo 1º, salvo engano, fala também que não haverá crime sem lei anterior que a defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, depende-se de a base para poder punir alguém, uma base já prevista no nosso ordenamento jurídico. Então, desde já, a gente já analisa com bons olhos a alternativa B, onde fala sobre o princípio da legalidade. Beleza? Artigo 1º aqui que a gente já falou, não haverá infração nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regimental. Xerife, a gente vai começar devagar, ritmo mais lento, porém a gente vai acelerar daqui a pouco e é só um esquenta. Agora é um esquenta para a gente chegar muito bem nas outras questões. Questão número 2. A questão número 2 fala sobre o artigo 2º. O sentenciado deve ser informado sobre os fatos tipificados como falta disciplinar. Quando? Faltou um quando, mas a gente tem que entender de agora. Quando o sentenciado deve ser informado sobre os fatos tipificados como falta disciplinar? Quando que o sentenciado será informado o que é uma situação de falta disciplinar ou não? É quando, xerife? Xerife, o sentenciado, quando chega na unidade prisional, ele, além de ter o preenchimento da sua ficha de identificação, vai ser entregue a ele uma cópia dos seus direitos, tranquilo, e será informado sobre tudo que é falta disciplinar e não é, tranquilo? Então ele vai ser, digamos assim, como um termo militar, vai ser adestrado ali. Ó, isso aqui é falta disciplinar, beleza? Não cometa isso, porque isso aqui vai te gerar algumas consequências, tá? E prejudicar a sua vida como preso, beleza? Então a gente tem a noção aqui já com bons olhos ao ingressar no estabelecimento penal, né? Alternativa A. O artigo 2º fala assim: ao ingressar no estabelecimento penal, o sentenciado será informado sobre os fatos tipificados como falta disciplinar com a leitura da presente lei, dando ciência por escrito. Tranquilo? Lembra esses detalhes, é importante para a nossa prova. Questão número 3. As faltas disciplinares classificam-se em quais categorias? Xerife, de acordo com a LEP, a gente tem as faltas disciplinares com leve, média e grave, beleza? Tirando essa base da lei de execução penal que tanto você está estudando, que já sabe que a redação é uma questão sobre isso, e teremos algumas questões também sobre isso na nossa prova objetiva. Já dá para eliminar no mínimo 4 alternativas e sobrar a resposta correta, tá? Então, a alternativa correta a gente sabe que é a alternativa C. A Lei 12.786, ela vai ter como base a Lei de Execução Penal. Aos olhos do Estado, vamos copiar algumas coisas dessa lei e trazer para dentro da nossa realidade, beleza? Então, resposta correta, letra C, leves, médias e graves, tá? De acordo com o artigo 3º. Questão número 4, a gente já esquentou, né? A gente já esquentou, agora vamos começar a trabalhar mais firme em algumas questões. A questão 4 vai perguntar: a tentativa de cometer uma falta disciplinar será punida, letra A, com a sanção mais leve, apenas se houver reincidência, com a mesma sanção prevista para a falta consumada, com advertência verbal ou com a pena de isolamento. Xerife, se a gente for analisar bem, ao cometer uma falta disciplinar, como seria isso? Um preso
Quer fugir, é uma falta grave, tá? É uma falta grave, vou adiantar para vocês, é a falta grave de fugir. Só que o preso não conseguiu fugir, ele cavou, é, só que por circunstâncias alheias à vontade dele, ele não consegue consumar a fuga. Esse preso não vai ter uma sanção mais leve por isso, tá? E nem vai ter, nem se tiver histórico de reincidência que será punido. Então, o preso, ao tentar fugir, ao praticar uma falta disciplinar grave, ou média, ou leve, ele vai responder na tentativa da mesma forma que se tivesse praticado como consumado. Como assim? Ele tentou fugir, correto? Falta grave. Beleza. Ao tentar fugir e não ter dado certo, ele vai responder como se fugido fosse. Beleza? Então, a questão número 4, o gabarito será na alternativa C. Tranquilo, xerife? Alternativa C. Aqui, ó. Comete falta grave, condenado a pena privativa de liberdade. Aqui, fugir. Aqui, no inciso 2, fugir. Beleza? E no parágrafo único do artigo 3º, a tentativa será punida com a mesma sanção prevista para a falta consumada. Beleza? Vamos lá, questão número 5. A questão número 5 fala sobre falta leve. Comete falta leve o sentenciado que incitar movimento para subverter a ordem. Olha só, olha a gravidade que pode causar o incitamento de um motim em uma penitenciária ou em uma unidade prisional normal, beleza? Então a gente já sabe que isso aí é algo muito grave, então considera-se sim uma falta grave essa situação de subverter a ordem, a situação de motim. Fugir do estabelecimento penal, a gente já falou na questão anterior que fugir é falta grave. Descumprir os horários do estabelecimento. Olha para mim, a gente já falou essas duas situações da letra A e da letra B, que essas duas são situações de falta grave. Vamos analisar, a gente já cortou as duas, tá? A letra C, descumprir os horários do estabelecimento. Não é uma coisa tão grave, né? Então vamos dar continuidade, vamos ver outra questão. Possuir indevidamente instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém, cara. Olha só, eu posso matar alguém, pode cometer um crime de homicídio ou ferir alguém, ter um objeto capaz de ofender, no caso, um ferro, alguma coisa do tipo. Então é algo grave. Então a alternativa D é considerada uma falta grave, xerife, beleza? A outra situação aqui, a gente já deixou a letra C ali, tá bem bonitinha, tá legal. A letra E fala sobre fabricar bebida alcoólica. Eu botei como exemplo aqui para você essa imagem. É a famosa choca, os presos fermentam algum produto ali dentro, eu não vou falar qual, porque não vem ao caso, eu não vou expor, também facilitar a vida do vagabundo. Ele, ao fabricar bebida alcoólica no estabelecimento penal, ele vai cometer uma falta média. Não é grave, não ofende ninguém e nem é boba demais, mas é algo sério. Então, é uma falta média. Sobrando para a gente, assim, a alternativa C, descumprir o horário de estabelecimento. Beleza? No caso, tem um horário de descanso ali à noite, no caso, vamos supor, estou supondo aqui, 9, 10 da noite é horário de silêncio e o preso descumpre esse horário, tá? Isso é um exemplo, xerife. Então, a alternativa C, eu trago para vocês aqui o cometimento de faltas leves. O artigo 4º fala que comete falta leve o sentenciado. Primeiro inciso, descumpriu os horários de estabelecimento. Descumpriu o horário de estabelecimento é falta leve, beleza? Temos outros aqui também, deixar de assear a sua cela, manejar equipamento de trabalho sem autorização. Veja que não é algo tão grave, não é algo tão grave, mas é sério, beleza? Então, considere isso uma falta leve, tranquilo? Questão número 6 vai trazer para a gente aí, segundo o artigo 4º, manejar equipamentos. Pô, acabei de falar, né? Acabei de falar, xerife. Acabei de falar com você. Artigo 4º fala aí, manejar equipamentos de trabalho sem autorização é classificado como falta leve. A gente acabou de falar na questão anterior, tranquilo? Aí, a questão anterior eu citei na resposta sobre isso aí. Questão número 7. A prática de fato previsto como crime culposo constitui. Essa questão é boa. A gente tem que analisar a prática de um preso, cometer a prática de um crime culposo, vai constituir que modalidade de falta? É algo grave? É algo bobo? Não, veja que está no intermediário ali. Tenta usar também a sua lógica de mundo e de vida sobre o cometimento das faltas leves, médias e graves. Então, o cometimento de crime culposo constitui o quê? Constitui uma falta média, senhores. Alternativa B para vocês, tá? Alternativa B, falta média. Comete falta média, o sentenciado que praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção penal, beleza? Grava isso aí, vai cair na sua prova.
Tranquilo? Questão número 8. Qual é a classificação de perturbar o repouso noturno, recreação ou prática religiosa? Vamos usar o senso de mundo novamente. É algo muito grave eu incomodar o repouso noturno, a recreação, a prática religiosa? É algo muito grave? Não. Beleza, a gente já tira a falta grave, tá? E aí vamos na continuidade. Essas aqui de baixo a gente já pode descartar. Contravenção penal tem que estar previsto em lei, transgressão menor, não, eu acho que foi só para enganar a gente, mas vamos analisar essas três alternativas, A, B, C. E aí já descartou a C como falta grave, porque não é algo tão grave, já descartou a D e a E. Aí eu te pergunto, é algo muito bobo eu perturbar o repouso noturno, recreação ou prática religiosa? Eu ofendo um direito de alguém? Então, não é algo muito bobo, tranquilo? Então, a gente considera também como falta média. Beleza, xerife? É uma falta média quando você perturba os demais, tá? Perturbar aqui, ó. Artigo 5º, falta média o sentenciado. Comete falta média o sentenciado que? Perturbar o repouso noturno, recreação ou prática religiosa. Beleza? Questão número 9. Questão número 9 vai falar pra gente aí do artigo 6º. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem é classificado como? Opa! Um instrumento que possa ofender a integridade física de outro. No caso, vou falar é uma faca, um espeto, um ferro, algo que possa ferir alguém. Então, isso é algo bobo? Negativo. É algo mediano? Negativo. Pode tirar a vida de alguém, sendo do preso ou de um policial penal que está ali trabalhando. Mais possível de um preso, porque essas guerras entre gangues, facção, esse tipo de coisa que existem, né? Infelizmente, existe na Suíça. Aqui não existe isso. Beleza? Então, é considerado algo bobo? Não. Intermediário? Negativo. Então, a alternativa C é a nossa resposta, considerando como falta grave. Esses espetos que eu falei para você, aqui ó, dando um exemplo, né? Falta grave. Esses espetos eu coloquei como exemplo para você aí, para você ter uma noção. Uma penitenciária, ela é feita, claro, com vigas, né? Ferro e eu não sei o nome desses trem, mas eu posso falar para você que esses ferros são ferros de construção que o preso vai lá, arranca da parede, faz a maquiagem na parede, deixa como perfeita fosse e só estará sem o ferro. E o preso vai lá, afia. E esse objeto é um instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Se encontrado, cometerá uma falta grave diante da nossa lei 12.786. Tranquilo, xerife? Vamos para cima? Vamos continuar? Então, eu trouxe para você aqui, para você só tirar um print aí ou gravar essa situação. O cometimento de uma falta grave ao preso ali privado da sua liberdade e ao preso o condenado à pena restritiva de direitos. Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui às nossas questões. Agora a questão 10. A prática de falta grave é punida com o quê? Xerife, eu fiz um quadrinho na resposta, vocês vão gostar demais. É um quadrinho interessante. A falta grave é punida só com advertência verbal? Se chegar assim, não, você cometeu uma falta grave, você está errado e tal. Cara, loucura, né? Então, não é algo bobo. A falta grave geralmente é algo que ofende a integridade física de alguém, que é algo que seja perigoso para outra pessoa, ou até mesmo para o preso, beleza? Então, a advertência verbal a gente descarta essa questão e a repreensão por escrito também. A repreensão por escrito e a advertência verbal, você vai ver que é no cometimento de falta leve. No cometimento de falta leve, você vai ter essas duas situações para poder aplicar uma sanção da falta cometida ao preso. Tá? Então, para você, eu quero falar já de agora que a falta grave é punida ali com a suspensão ou restrição dos direitos. Tá? Não regalias. As regalias se enquadram na falta média, tranquilo? A gente vai falar isso bem mais na frente, mas olha só esse quadrinho como está interessante. Que a falta leve, a gente vai ter, como eu falei, a advertência verbal e a repreensão por escrito. A advertência verbal, ela será anotada em ficha de serviço de segurança e disciplina. A lei prevê isso, tá? E a repreensão por escrito vai estar prevista onde? Onde essa repreensão por escrito vai ficar? Ela será feita no prontuário no prontuário do preso, no caso, né? A lei fala no prontuário penitenciário do sentenciado, tá? Para ficar mais de acordo realmente com a lei. Só que essa repreensão por escrito vai estar no prontuário do preso. Tudo que acontece com o preso
vai ficar no prontuário. Se o preço tem uma saída médica, se o preço tem X coisa, entende? Então, tudo será anexado no prontuário do preço, tá? No cometimento de falta média, a sanção prevista é suspensão ou restrição de regalias de no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias, tranquilo? E na falta grave, suspensão ou restrição de direito, conforme a nossa questão, ou isolamento na própria cela ou em local adequado. Também com prazo previsto de no mínimo 10 e no máximo 30 dias, tranquilo? Eu quero que você printe essa tela aí para você revisar essa situação, porque pode ser que a banca queira te sacanear com algum prazinho ou inverter. Comete falta leve, vai ser a suspensão, restrição de regalias e tal. Então vai querer inverter algum conceito ou outro e você não vai errar na hora da sua prova. Questão número 10, questão número 11 agora, né? Aqui na resposta, tá? Falei com vocês. Questão número 11. Qual é o prazo mínimo e máximo de isolamento para faltas graves? Acabei de falar naquele quadrinho. Então, 10, no mínimo 10 e no máximo 30 dias. Alternativa C, xerife. Vamos para cima, vamos continuar. Questão 12. O que deve ser considerado na aplicação da sanção disciplinar de acordo com o artigo 10? Xerife, o que deve ser considerado na aplicação da sanção disciplinar? Deve pensar no preso, na individualização dele, na individualização da pena, o que ele cometeu. Então, vai pensar o quê? Na pessoa do faltoso, no preso, no sentenciado. Os motivos e as consequências do fato que o fizeram praticar aquela situação, tá? Então, a alternativa B é a nossa resposta da questão 12, de acordo com o artigo 10º. Olha aqui, já fala no artigo 10º da individualização da situação do preso, tá? Então, leve isso em seu coração. Xerife, vamos para cima. Aqui, a gente fala aqui também os motivos e circunstâncias, tranquilo. Nas agravantes e atenuantes, a gente vai ter, nas agravantes, a reincidência. A reincidência será um agravante na aplicação. Outra situação, ter o sentenciado praticado o fato mediante violência. Veja que algo que agrava é algo que seja contínuo ou algo que prejudique alguém, ou em concurso de pessoas, no caso de agentes. E as atenuantes é a desistência voluntária, arrependimento eficaz ou posterior, ou ter o sentenciado cometido a falta por motivo de relevância, valor social ou moral, sob forte emoção ou sob a influência, olha a palavra, influência, é diferente do Código Penal, tá? A influência de violenta emoção, tá? Provocada por ato injusto da vítima. A gente vai falar mais um pouco isso à frente, uma questão. Não vou falar agora, senão vou dar spoiler e vai te deixar contrariado na hora de responder. Questão 13. Segundo o artigo 11, né? Artigo 11. A advertência verbal será anotada onde? Eu já falei isso, xerife, já falei isso. A advertência verbal será anotada onde? Na ficha na ficha no Serviço de Segurança e Disciplina, tá? É nessa ficha. Ali fala sobre essa ficha, beleza? No artigo 11 aqui. A advertência será anotada em ficha no Serviço de Segurança e Disciplina para efeito de apreciação em caso de reincidência. Olha só, tudo é visto e nada é esquecido, xerife. Questão número 14. A repreensão escrita será consignada em qual documento? Eu falei também, xerife. Acabei de falar, tem umas duas questões aí que eu falei sobre essa situação. Então, a repreensão escrita ela vai ser colocada onde? No prontuário penitenciário do sentenciado. Tudo o que acontece com o preso será colocado ali no seu prontuário. Tranquilo? Então, a alternativa B sendo a nossa resposta prevista aí no artigo 12. Tranquilo? Xerife, questão 15. Vamos para cima, vamos arrochar, porque nosso prazo é curto, a prova está aí, beleza? Então, a questão 15 é a aplicação da sanção de isolamento deve ser comunicada a quem? A quem se comunica a sanção de isolamento? Quem geralmente vai isolar? Na LEP, no artigo 60, salvo engano, vai falar que a autoridade administrativa pode fazer o isolamento preventivo, correto? Então, se a autoridade administrativa é o diretor do presídio, no caso, não vai ser a alternativa A. Então, eu vou comunicar a quem? Eu tenho que comunicar alguém superior a mim, tá? Então, eu tenho que comunicar ao juiz da execução penal, beleza? Conforme aí o artigo 13 fala, a aplicação da sanção prevista no inciso 5º, que é essa situação, será imediatamente comunicada ao juiz da execução, beleza? Questão 16 aí, o artigo 15º, artigo 15, estabelece que não se pune a falta disciplinar praticada em decorrência de quê? Olha só, não se pune a falta disciplinar em decorrência de quê, quando a gente
faz uma comparação com o Código Penal, nós temos alguns critérios na culpabilidade. Na culpabilidade, a gente vai ter que lembrar de imputabilidade penal, inexigibilidade contra diversa e potencial consciência da ilicitude. Beleza? Então, na culpabilidade, quando o agente, mais preciso, eu vou falar para você, mais preciso, na culpabilidade e na imputabilidade penal, a gente tem um critério biopsicológico no Código Penal. Então, bio, por quê? É biologia. Biologia, menores de 18 anos. Então, só pune-se. A idade penal para ser punido é acima de 18 anos, tá? 18 para cima. E o psicológico é aqui, xerife, é aqui na cuca. O inteiramente incapaz de entender o que está praticando ou não inteiramente incapaz. Então, os distúrbios psíquicos, comparando com o Código Penal e levando a nossa. Isso vai cair. Está na sua prova, cara. Está no seu edital sobre a matéria de penal, culpabilidade. Então, possivelmente pode fazer uma assimilação ali das questões, tá? Então, os distúrbios psíquicos, ainda que momentâneos. Então, independente da situação, se o agente que pratica a falta disciplinar era inteiramente incapaz, ou ele era não inteiramente capaz de entender o que estava praticando naquele momento, ele vai ser o quê? Não será punido por falta disciplinar, conforme o artigo 15. Tranquilo, xerife? Tranquilo até aqui? Posso respirar, tomar uma água e ir para cima ou vamos continuar? Vamos continuar daqui. Questão 16 agora não, questão 17, tá? Questão 17, vou falar com vocês sobre o artigo 17, trata dos direitos comuns. Essa parte é a parte muito importante. Eu vou tomar uma água para poder falar melhor com vocês. Essa parte é muito importante. Vou ler novamente a questão e a gente vai continuar. O artigo 17 trata dos direitos comuns aos sentenciados, dos quais qual dos seguintes não é mencionado no artigo 17? No artigo 17 a gente vai ter ali os direitos sentenciados. Então, olha só, acomodação em dormitório, direito. Prática esportiva, direito. Possibilidade de trabalho, direito. Indenização por acidente, direito. Agora, deixa eu falar com você, direito a visitas íntimas. É um direito negativo, Felipe, negativo. O direito à visita íntima é uma regalia ao sentenciado, tá? E desde já eu quero explicar para você uma situação. É importante eu falar que no estado de Goiás, hoje sim pode ter sim visita íntima. Só que a administração pública ela vai analisar essa visita íntima de acordo com a discricionariedade, a oportunidade e a conveniência da administração, tá? Por que pode ter hoje? A Lei 21.784, ela versou, tem um artigo nessa lei, eu não lembro qual, mas ela versou a proibição de visita íntima nos estabelecimentos penitenciários do estado de Goiás. Só que essa lei hoje está na análise de constitucionalidade e tem uma medida liminar do TJ que suspendeu a eficácia dessa novidade aí de não existir visita íntima para preso como regalia. Então, hoje pode ter visita íntima, mas essa regalia é ofertada de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública, tá? Então, na prática, voltando, na prática, a visita íntima hoje não é permitida a nenhum preço do estado de Goiás, porque depende da discricionariedade da administração, beleza? Questão 17 a gente falou, então a direito à visita íntima não é o direito, é o quê? É uma regalia. O nome direito te faz confundir na hora da prova. Questão 18, a questão 18 é importante também, fala sobre as regalias e fala sobre os direitos do preso. O recebimento de bens para consumo é classificado como direito ao preso? Negativo. Regalia? Xerife, o preso tem a regalia de recebimento de bens para consumo, tá? É uma regalia, eu já te adianto, uma regalia. Mas essa regalia possivelmente deve futuramente acabar também, porque o Estado já fornece alimentação prevista para o preço bem, muito boa, 4 a 5 alimentações por dia, e é bem tranquilo. Então, a regalia que é prevista aí no seu artigo 18, no inciso 1º, o recebimento de bens para consumo, lembra da Cobal. Eu quero te falar uma coisa, eu quero levar um bizu para você. O bizu é esse aqui. Decora as regalias. O resto é direito. Decora as regalias. Quais são as regalias? Cobal. Lembra que o nome assim? Cobal é o quê? O recebimento de bens para consumo na quantidade, qualidade e embalagens permitidas pelo setor competente de fiscalização. Lembra de Cobal? Regalia. Cobal, visita íntima e participações. Participações em atividades coletivas,
em festivais, lembra disso? Mas sempre voltado essas participações para o âmbito escolar e trabalho, beleza? Lembre disso. Então, as regalias são COBAL, visita íntima, participações, âmbito escolar ou trabalho, e outras que forem regimentadas pela própria diretoria do estabelecimento. Então, são 4 previstas nessa lei, e a quinta é o quê? É o que o estabelecimento quiser que seja uma regalia, tranquilo? Tranquilo até aqui? Vamos continuar. Questão 19, o artigo 19, coincidência, né? Artigo 19 na questão 19. Segundo o artigo 19, a prática de fato que constitua crime ou contravenção deve ser comunicada a quem? Se o preso está lá na unidade prisional, está ali e tal, e pratica um crime, é isso que a questão quer saber. O crime ou uma contravenção penal. Essa situação deve ser levada a quem? Olha só, se na rua alguém praticar um crime, ela deve ser levada a quem? Se for um crime de ação penal pública incondicionada, deve-se levar à autoridade policial para dar início à investigação, tá? Mas se for um crime de ação penal pública condicionada à representação, depende da condição da pessoa querer dar procedência à situação, tá? Então, se eu te falando isso, tá? Eu tenho que apresentar quem de acordo para essa questão? Tem que apresentar a autoridade policial, que é o delegado de polícia, geralmente, tá? Então, essa prática, a gente já vai ter aqui, ó, autoridade policial. Aí o parágrafo primeiro traz a situação importante, que eu acabei de falar. Tratando-se de crime de ação pública, condicionada ou privada, a comunicação deverá ser instruída com a representação ou requerimento de instauração de inquérito policial. Então, tem que ter a manifestação do interessado para dar início à investigação, beleza? Tranquilo até aqui? Questão 20. A questão 20 vai falar para a gente assim: é considerado agravante, a gente já falou um pouco sobre isso, é considerado agravante o sentenciado praticar o fato mediante o quê? Violência ou grave ameaça, tá, Serif? Desobediência? Não. Pensa, vamos levar para o lado mais tranquilo, nosso lado humano, como que a gente imagina. É algo grave. O cara, ok, praticar uma falta disciplinar, vai aumentar alguma pena, alguma coisa, para quem pratica uma falta disciplinar. Se for praticada como? Com violência ou grave ameaça, tá? Então, o artigo 20 fala isso para a gente, considera-se agravante na aplicação das sanções. A reincidência, a gente já falou, ter sentenciado praticado fato mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Pensa nisso, contra a pessoa. Grava essa situação. E concurso de agente, tá? Agora, essa questão é interessante. Falei que ia falar para vocês mais atrás e agora eu vou trazer para vocês. O arrependimento eficaz ou posterior é considerado o quê? Agravante? Pô, é algo benéfico, pô, é algo benéfico. É uma falta grave? Negativo, xerife. Pode ser uma falta grave. Se arrependeu e alguma coisa do tipo. Mas não é uma falta grave. Você se arrepender eficazmente ou posteriormente. É uma falta. Não é falta, então a gente já elimina. Não é algo grave, então sobra pra gente a alternativa B, como atenuante. E eu quero falar para você uma coisa interessante. Na desistência voluntária, que traz para a gente o artigo 21 aqui, ó. Serão considerados obrigatoriamente atenuantes, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. E ter o sentenciado cometido a falta por motivo relevante valor social ou moral, sob forte emoção ou sob influência. Eu quero que você pense na parte de influência, que pode ser um atenuante, porque no Código Penal fala domínio de violenta emoção provocada por injusto, por ato injusto da vítima, beleza? Então, o que é a exercício voluntário? É quando você pode, mas existe, você desiste voluntariamente. O agente abandona a execução do crime quando ainda lhe sobra um ponto de vista objetivo, uma margem de ação. O que seria isso? O cara tem uma pistola, tem ali, eu tenho 10 munição, quero matar X pessoa, quero praticar um homicídio e estou ali com a pistola, tenho 10 munição, efetuei 6, 7 disparos, sobraram 3 nos 7 disparos. Eu tenho uma condição para terminar essa situação de homicídio? Tenho, mas eu tenho uma margem de ação, de não continuar. Então, eu desisto voluntariamente e pratico atos para salvar a vida daquela pessoa, tá? E no arrependimento eficaz, ele utiliza todo o potencial, mas se arrepende e pratica algo interessante. O que seria isso? Seria ele, na mesma situação, ele tem 10 munições, dispara as 10 munições, olha, fiz merda, sacou? Então, leve isso tanto para uma prova de penal como uma prova essa nossa lei 12.786, tranquilo? E o posterior é o crime sem violência, o agente restitui ali o valor previsto de uma coisa subtraída ou algo do tipo, tá?
Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos seguir que o jogo é duro. Na questão 22, fala assim: o artigo 23 define que, ao presenciar uma falta disciplinar, o funcionário deve fazer o quê? Informar o sentenciado. Tá de sacanagem, xerife? Tá de sacanagem comigo? Vou informar. Você cometeu uma falta. Ele já sabe, ao entrar no estabelecimento penal, ele já toma ciência do que é falta e do que não é falta. Beleza? Registrar incidente? Pô, tem um pouco de sentido. Vamos deixar aí. Lavrar circunstanciado auto de infração é um nome interessante que pode ser previsto pela nossa lei. A B e a C têm similaridade. Vamos deixar aí. Avisar a família do sentenciado? Tá de sacanagem. Eu vou ligar para o familiar e falar: família, é o seguinte, eu não, o policial penal ou o agente lá da administração penitenciária vai ligar: olha só, o seu familiar cometeu uma falta grave, cometeu uma falta leve. Então, pensa comigo, não faz sentido, é algo muito demorado, pode prejudicar a administração no fato de investigação, tá? Comunicar imediatamente ao diretor. Opa, calma lá, pode ser uma dessas três. Só que a lei fala pra gente que tem um trâmite em relação a quem presencia uma falta disciplinar. Vamos lá. No artigo 23, o funcionário que presenciar ou tomar conhecimento da ocorrência de falta disciplinar lavrará circunstanciado auto de infração. Então, será lavrado o auto de infração e será encaminhado ao chefe de vigilância do turno correspondente, do dia, no caso ali, né? Por sua vez, esse cara notificará o diretor do Serviço de Segurança e Disciplina, a quem caberá tipificar e determinar a realização das provas necessárias. Veja que uma questão só pode te causar uma dúvida tremenda. Então, pensa comigo, você viu a situação? Não é você que vai falar para o diretor. Tem um trâmite, tem uma hierarquia. Não é uma carreira com hierarquia militarizada, mas existe sim uma hierarquia funcional, tá? Supervisor, chefe de equipe, o chefe de segurança, chefe de equipe e o diretor do estabelecimento penal, tá? Então, fica pra gente a alternativa com a letra alternativa C da questão 22 aí, tranquilo? Questão 23, estamos acabando já. A defesa tem quantos dias para apresentar alegações escritas conforme o artigo 25, xerife? Fala muito de data, tem muita datinha besta, só que eu quero que você pense uma coisa, antes de tudo. Lembre-se que, no mínimo, nas situações lá atrás que eu já falei, que é de data, mínimo 10, máximo 30, a maioria das situações todas. E sobre essa situação de alegações escritas que a defesa tem, são 3 dias, tá? 3 dias da alternativa B, conforme o artigo 25. A defesa terá vista dos autos e apresentará alegações escritas no prazo de 3 dias. Beleza? Tranquilo até aqui. Questão 24, qual é o prazo máximo? Olha só, eu falei agora em alguma coisa sobre o prazo máximo. Vamos lá. Qual é o prazo máximo para encerrar procedimentos, para encerramento de procedimentos de averiguação de faltas disciplinares conforme o artigo 30? Xerife, 30 dias. Beleza? Falei com vocês, é um prazo, se você decorar 10, 30, 3, acabou, irmão, acabou. Vai voar nessa prova, se cair algo desse tipo, beleza? 30 dias, conforme o artigo 30, os procedimentos que tratam desse capítulo serão encerrados no máximo 30 dias, beleza? No máximo 30 dias. Xerife, então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula aí sobre a Lei 12.786. Espero somar com vocês. Qualquer dúvida, siga o nosso Instagram também aqui. A gente tem um grupo gratuito também, tem um projeto de simulados do xerife. E a gente está trabalhando duro para ajudar vocês aí nessa aprovação que os senhores tanto almejam para a Polícia Penal do Estado de Goiás, a melhor Polícia Penal do Brasil. Beleza? Tamo junto, vamos somando, até o final.